Você está procurando Jesus? Experimente buscar Jesus nas suas gavetas. Olá, irmãos, um abraço e que o amor de Jesus e a proteção do Altíssimo estejam conosco até o nosso último dia. Eu sou o Augusto e, conforme falei no nosso primeiro vídeo sobre o título Existe Salvação Sem Religião, lá naquele vídeo eu disse que esse seria o último passo para iniciarmos a série de estudos dos Evangelhos de Mateus a João capítulo por capítulo. Para quem não assistiu o meu primeiro vídeo e quiser assistir, estou deixando aqui na descrição o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que a Bíblia é o nosso caminho de salvação. É o lugar onde recebemos do próprio Jesus as chaves para acessarmos o reino de Deus. Vamos ler 2 Timóteo 3,16 para começar a entender que ferramenta poderosa é a palavra de Deus. Vamos lá em Timóteo. Olha aqui, Timóteo, que Paulo nos diz, né? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Essa passagem nos traz a seguinte reflexão: as pessoas que leem as Escrituras estão sendo ensinadas, corrigidas e instruídas em justiça divina, o que ultrapassa os padrões humanos. Então, se essas pessoas respeitam a Bíblia e não precisam obedecer regras, leis, estatutos feitos por homem, pois a nossa conduta ela é muito superior ao que os homens pensaram e implementaram através de suas leis para manter as pessoas dentro de um padrão de convivência em sociedade. Eu vou dar aqui apenas um dentre tantos exemplos que veremos ao estudar os evangelhos. Vamos ler agora Mateus, capítulo 5, de 21 a 26. Vamos lá. Olha o que Jesus nos diz. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer um que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que de qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão tolo, será réu do sinédrio, e qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregues ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e que te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Dessa forma, nós vemos que a lei humana ela se restringe a não matar. E assim também lá era a lei dos hebreus, né? E se matar, sofreríamos, as pessoas, tanto lá as pessoas como hoje sofrem as consequências, vão pagar uma pena por isso. Porém, Jesus, o nosso pastor, ele vai muito além, ele nos ensina a não começar a briga, não se indispor com o próximo. E ele acrescenta ainda, se quisermos estar em comunhão com Deus, nós devemos desfazer todas as nossas desavenças com o próximo. Ele nos diz também, lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, que se a justiça de vocês, ou seja, a minha justiça e a sua justiça, não superar a justiça dos doutores da lei, vocês não entrarão no reino de Deus. Então, irmãos, ninguém vai chegar a troco de nada e te dar um tiro. Não é? Isso só vai ocorrer se você iniciar uma confusão com alguém, ou alguém iniciar uma confusão, ou haver uma troca de ofensas. E por isso que Jesus é enfático em dizer lá no início, se você chamar um outro de tolo, você vai para o fogo do inferno. Porque é nisso que vai culminar essa discussão, né? Essa discussão pode culminar num assassinato. Então Jesus, ele nos ensina a não apagar a fogueira, porque é muito mais difícil. Ele nos ensina a não gerar a centelha. É isso que Jesus tem a nos dizer. Então nós vimos aqui o quão superior é a palavra de Deus em relação às nossas leis.
Nessa sequência lá de Mateus capítulo 5, Jesus vai ensinar outras coisas, né? O não matarás, você não pode jurar, que você não pode adulterar, enfim. Nós vamos ter vários ensinamentos que superam em muito as nossas leis terrenas, e vocês vão ficar maravilhados com a sabedoria e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, falando um pouquinho de dados da Bíblia. A Bíblia, ela é o livro mais lido, mais traduzido e mais vendido no mundo. Ela tem uma atualidade contextual fora do comum. Os seus ensinamentos de 2000 anos atrás, eles podem ser empregados nos dias atuais sem termos que fazer qualquer tipo de adaptação. A palavra de Deus, ela é impressionantemente verdadeira. Ela não oculta sequer os pecados daqueles que a escreveram. Um bom exemplo disso é o irmão Davi, o nosso rei Davi. O que o rei Davi era? Era um assassino, era um adúltero, um enganador. Vocês sabem muito bem da história de Davi. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não esconde os pecados de Davi. Ela apontou, a ponto, todos os erros que Davi cometeu. Inclusive que foi um homem de coração arrependido que, mais adiante, fez prosperar o teu reino. Uma outra característica de ser fidedigna é o caso da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela detinha a guarda da Bíblia Sagrada até o ano 1455, quando o Gutenberg publicou em grande escala as primeiras Bíblias. Porém, a Igreja Católica, ela nunca retirou e nem acrescentou o texto, mantendo a palavra de Deus de forma genuína, intacta, mesmo com textos que custam muito caros à sua doutrina. Os impérios se ergueram e caíram, como o Império Romano, Bizantino, Turco-Otomano. Então, grandes perseguições e massacres a cristãos ocorreram. Mas a Bíblia, ela atravessa os séculos intacta e cada vez mais é conhecida e respeitada. Mas a pergunta é, como que um livro consegue passar ileso por todas essas aprovações? É porque ele não é meramente um livro, é óbvio. Então isso me trouxe a inspiração do título desse vídeo. Procure Jesus em suas gavetas. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que todos não, vamos dizer assim, mais de 50% das pessoas que estão vendo esse vídeo, ele tem uma Bíblia guardada dentro de uma gaveta, ou seja, na sua casa, ou seja, no trabalho. E mesmo se não tiver uma Bíblia, você tem o tablet, você tem computador, smartphone, você pode acessar a palavra de Deus de qualquer lugar. Então, se você está procurando Jesus, aí está ele, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Basta você abrir e começar a beber da própria fonte de ensinamento do Filho do Homem. Acreditem, a Bíblia é Jesus. Eu mostrarei e provarei isso aqui nesse vídeo. Vamos ler João capítulo 1, que inclusive algumas versões, deixar muito claro aqui, ela traz que Jesus era o verbo, E em uma outra versão da Bíblia, ele traz que é a palavra, lá em João capítulo 1. Vamos a João capítulo 1, onde diz: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada o que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, pessoal, alguém até pode dizer aí assim: bom, você está falando de Jesus. Pois é de Jesus mesmo que eu estou falando. Mas um pouquinho mais adiante, agora nós vamos ler João capítulo 14, 23 e 24, que eu vou mostrar para vocês que Jesus é a palavra de Deus. Vamos a João 14. Olha o que Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quero fazer um adendo aqui nesse ponto. Olha que privilégio, Se alguém guardar a minha palavra, nós viremos, Deus e Jesus Cristo, e faremos morada nele. Que privilégio. É por isso que o homem de Deus, ele anda em caminho e retidão, porque ele está com Cristo, ele está com o Altíssimo.
E aí, para terminar, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Não é isso? No final, Jesus disse: quem não me ama não guarda minhas palavras. Mas as palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Ou seja, a palavra não é de Jesus, e sim é de Deus, e por isso Jesus é a palavra de Deus. Irmãos, no passado, Deus falava diretamente com as pessoas, depois usou profetas, e após isso veio o teu filho, deu o teu filho para mostrar a face de Deus, para nós entendermos como Deus age, como Deus pensa. Após a partida de Jesus, voltando para o seu reino, deixando o seu Espírito Santo, ficou também a sua palavra para nos orientar no caminho, no seu amor. Imagine se nós não tivéssemos a Bíblia hoje, né? O que seria da gente? Então, por esse motivo, Deus cuidou tão bem da sua palavra e ela transpassa todos os séculos, transpassa perseguições, para que todo aquele que abriu seu coração a Deus tenha onde recorrer para saber diretamente do Pai o caminho para alcançá-lo. É por isso que é necessário lermos a Bíblia e não nos deixar que ninguém manipule a nossa fé de forma alguma. Nós temos que andar à luz da palavra e não dos homens, pois o coração do homem ele é corruptível, infelizmente. Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 4, versículo de 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. E não há criatura nenhuma encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Irmãos, quando você começa a ler a palavra, o seu coração começa a conflitar com o Espírito, pois você mesmo vai percebendo os seus pontos fracos, você vê a necessidade de mudança. Você começa a se sentir nu. Eu acredito que foi o mesmo sentimento que Adão e Eva tiveram lá no paraíso. Então, diante disso tudo, amigos, temos que estar muito vigilantes ao que é pregado a nós. Durante os nossos próximos vídeos, vocês começarão a entender e terão o entendimento da palavra, e vocês vão ficar surpresos com o que ouvimos das pessoas em comparação ao ensinamento genuíno de Jesus. E por isso, né, a própria palavra alerta para esses ensinamentos que de certa forma também são extraídos da Bíblia, né? São extraídos lá da palavra, mas porém são distorcidos do caminho que é apresentado nela. Vejamos o alerta que Paulo nos dá lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Foi por causa de vocês, irmãos, que eu disse essas coisas a respeito de mim e de Apolo. E é isso para que vocês aprendam de nós a não ir além daquilo que está escrito, de modo que ninguém se enche de orgulho para estar a favor de um e contra outros. Veja o que Paulo nos fala. Não ir além do que está escrito, ou seja, seguir a palavra de Deus na sua integridade. E isso, esse que é o ponto, é isso que Deus espera da gente. Mas também quando Paulo nos fala que não é para nos orgulharmos de estar a favor de um e contra o outro, ele está nos advertindo, né, sobre o reino dividido. Foi o que nós vimos no primeiro vídeo, lá em Mateus capítulo 12, quando Jesus pregava sobre o reino dividido, que o reino dividido não subsiste, não prospera. Então, irmãos, para terminar, vou fazer duas citações bíblicas. E a primeira delas é João, está no capítulo 8, no versículo 51, onde Jesus diz: eu garanto a vocês, todo aquele que guardar a minha palavra nunca verá a morte. Então observem aqui, irmãos, um ponto essencial. Jesus fala diretamente sobre a Bíblia, pois ele não diz, e se guardarem as minhas palavras, pois dessa forma, se ele estivesse dizendo,
seriam palavras que ele estaria falando naquele momento da discussão ali com os judeus ali presentes. Mas não, ele diz o seguinte, não é no plural, é no singular. Aqueles que guardarem a minha palavra, não as minhas palavras, a minha palavra, ou seja, a Bíblia, que é a palavra, que é a obra completa de Deus. Não é um conjunto de frases que ele usou naquele momento ali da discussão com os judeus. Então, irmãos, vamos ler a palavra do nosso Senhor Jesus e, conforme a promessa dele mesmo, não veremos jamais a morte, pois aquele que anda no caminho da palavra está em comunhão com o nosso Senhor, o Altíssimo. Para não haver nenhuma dúvida sobre a veracidade da palavra, eu vou lembrar a vocês que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, que ele diz lá: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é a garantia da veracidade. Observem quantos séculos se passaram, quantas perseguições, quantas divisões no mundo dos cristãos ocorreram, mas a palavra segue firme, atualizada, intacta, viva, eficaz, transformadora. Essa é a prova que nem de longe nós podemos contestar, né? Pois Jesus disse essas palavras há 2000 anos atrás e está se cumprindo, pois essa palavra está disponível a todos nós até os dias de hoje e ninguém conseguiu atrapalhar a sua trajetória. Pelo contrário, cada vez mais as pessoas conhecem e a seguem. Isso é impressionante, vocês não acham? Isso é o selo da autenticidade divina. E graças a ele, o nosso Pai Eterno nos deixou a sua palavra para que todos que aguardarem não conheçam a morte e recebam como herança o direito de se tornarem filhos de Deus. E isso é promessa garantida por Jesus Cristo. Amém? É muito bom, é reconfortante para o coração ter essa promessa diretamente do próprio Jesus. Então, irmão, se você está procurando Jesus, experimente ler a Bíblia. Vamos ler juntos aqui no nosso canal. E também leia sozinho. Não deixe de ler. Se você um dia que você lê a Bíblia, você vai ver ela de uma forma como você nunca viu. E aqui no canal, principalmente, você vai ver isso. De uma forma como você nunca viu e de uma forma que você nunca ouviu. Então tirem suas Bíblias da gaveta e mãos à obra do reino de Deus, certo? No próximo vídeo, nós iremos iniciar primeiro o primeiro capítulo, né, que é Mateus, e toda semana nós teremos um vídeo novo até João capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho. Eu espero que vocês tenham gostado, e se positivo, deem aquele like caprichado, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante, pessoal, para que o YouTube divulgue os nossos vídeos, né? Para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo, para juntos acessarmos o reino de Deus através da sua santa palavra. Um grande abraço e que o amor de Jesus e a proteção do Altíssimo estejam conosco até o nosso último dia. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.